gostaria de partilhar algumas coisas convosco antes de começarmos na lição, dizendo que estou muito agradecido à direção da Escola Sabatina por me ter convidado para passar a lição. Sabem que há sempre um burburinho aqui na nossa barriga quando nós vemos aqui acima. E esta não é diferente, houve um burburinho. Mas devo partilhar com a igreja, também já tive a oportunidade de partilhar lá em baixo com a classe de moderadores e com a minha classe lá ali atrás, que é a classe número 6, são eles que me têm aturado ao longo deste ano, que desta vez eu senti, eu quando saí de casa, a minha mulher perguntou-me, estás nervoso? Eu estou nervoso sim, mas hoje era um nervoso diferente, porque em vez de ser aqui na minha barriga, começa aqui nas minhas costas. Porquê? Porque eu acho que o tema de hoje, ou seja, o clamor dos profetas, é algo de muito sério e muito atual hoje, que me leva a pensar que eu hoje tenho uma mensagem para vos passar. Não tanto um erro que eu possa dizer, uma palavra maldita no sítio incorreto, mas acima de tudo que eu não consiga transmitir aquilo que Deus quer para o coração de cada um de vós. Por isso, antes de realmente entrarmos na nossa lição, vamos fazer uma oração ao Pai do Céu. Querido Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tu nos concedes de estarmos aqui na tua Santa Casa. Graças te damos porque as bênçãos sobre as nossas vidas, elas são muitas. E muitas das vezes nós nem nos apercebemos, querido Pai. Mas agora queremos te pedir que tu possas derramar o teu Santo Espírito. Não só pelo coração de cada pessoa que está aqui, mas também que me possas ajudar de forma a que eu possa dizer aquilo que tu queres que eu diga, querido Pai. Quero me entregar nas tuas mãos e que seja sempre feita a tua vontade. E que seja feita o assim, diz o Senhor. Amém, Senhor. Bom, eu já vos disse, era a primeira pergunta que eu queria vos colocar, mas eu já vos disse que temos o título da nossa lição como o clamor dos profetas. E para nós realmente entendermos a lição desta semana, nós temos que recuar um pouquinho nas lições que nós estudamos. E porquê? Porque nós estudamos que Deus tinha criado o homem. Nós estudamos a entrada do pecado nesta terra. E nós sabemos que, desde que o pecado entrou nesta terra, nós vivemos numa terra de injustiça, onde há pobres, onde há oprimidos. E a lição desta semana fala-nos um pouco do que é que esses profetas diziam ao povo. Quais as advertências que eles faziam ao povo. Há sempre uma fragilidade social. E ao fazer o estudo desta semana, logicamente que foi um estudo um pouco mais aprofundado do que é normal, eu tive a oportunidade de ler que o povo esteve em cativeiro no Egito, o povo de Israel, 230 anos. 430. Foi? Então pronto, então eu já li mal. Estão a ver? Então, muito obrigado. 430? Então eu vi mal. Eu vi 230. Então pronto, 430. No entanto, eles viveram sempre uma situação de opressão, de injustiça. Quem é que aqui gosta de viver com injustiça? Claramente que ninguém. Quem é que gosta de ser oprimido? Ninguém. No entanto, este povo viveu os 430 anos a viver esta injustiça e esta opressão. O pastor quer falar? David, talvez você não tenha lido, talvez não tenhas lido errado. É porque dos 430 anos que o povo de Israel passou no Egito, nem todo esse período foi em regime de cativeiro e escravidão.
Por isso é bem provável que o Ok. cativeiro efetivamente tenham sido cerca de 230 anos. Pronto, isso foi o E os outros 200 anos terão vivido em regime de liberdade, inclusive sendo vistos como convidados no território egípcio. Por isso, talvez esteja Ok. feita a correção e a devida remissão ao monitor. Ok. Portanto, todos estão certos. Todos estão certos. Pronto. No entanto, Deus pegou neste povo, mais de 2 milhões de pessoas, e teve a oportunidade de levar aquele povo até uma terra prometida. No entanto, ele fez uma paragem significativa de cerca de 2 anos, junto ao Monte Sinai. E lá, o que é que Deus fez? Lá ele deu os mandamentos, lá ele deu leis de higiene, leis de alimentação, toda a variedíssima variedade de leis. E deu a lei que protegia quem? Os escravos, os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros. E há uma coisa curiosa, é que sempre que o povo vivia os princípios da aliança de Deus, o que é que acontecia? Havia prosperidade. É sinónimo de viver os princípios de Deus, é sinónimo de prosperidade. Já vamos ver mais à frente que prosperidade não é só dinheiro. Também é dinheiro, mas não é só dinheiro. É que nós temos muitas das vezes a tendência a pensar prósperos são só aqueles que têm dinheiro. E não é assim. E sempre que o povo desviava-se desses princípios, ele afastava-se. Então, Deus, na sua sabedoria, ele teve a necessidade de eleger profetas. E agora é a primeira pergunta para todos que estudaram a lição. O que são profetas? Toda a gente sabe. Mensageiros de Deus, mais, há muitas coisas. Mais. Quem escolhia o profeta? Era Deus? Mais. Quem habilitava o profeta? Profeta é só aquele que revela o futuro? Então, é que eu pensava que o profeta era só aquele que revelava o futuro. Advertência ao povo. Aquele que revela o sentir do coração e da mente de Deus. Aquele que revela o sentir, o coração E a mente de Deus. e a mente de Deus. Sim, irmão. Toda. Eu até fico contente quando vocês levantam a mão, portanto, estejam à vontade. Embora os verdadeiros profetas fossem escolhidos por Deus, naturalmente, mas também havia falsos profetas. Havia indivíduos que se autodenominavam profetas e que eram instrumentos do diabo e que faziam a sua obra perniciosa também. Portanto, devemos ter cuidado a que profetas é que nós damos ouvidos. Muito bem, muito obrigado. E agora outra pergunta. Já agora, desculpa lá, eu ouvi, Diz. e muito bem, muito a propósito, que também havia profetas que apostatavam. Também havia. Próxima pergunta. O profeta não defendia os seus interesses. Muito bem. Eu vou repetindo que é para lá em casa também ouvirem. A vida de profeta é fácil? Então, eu acho que quando nós somos servos de Deus, quando é Deus que nos escolhe, eu acho que nós temos uma vida fácil. Digam-me. Espera só um bocadinho, Joana. Para já ninguém gosta de ser repreendido e a mensagem do profeta era para deixarem o mau caminho, para retomarem o caminho de Deus. E nem sempre o povo aceitava a mensagem do profeta. Daí, muitas vezes, Deus utilizava o profeta, caracterizando na sua própria vida a mensagem a transmitir. Mas mesmo assim, o povo não chegava lá. O Tony quer dizer qualquer coisa?
Entretanto, enquanto não chega, vão pensando. Com isto tudo, será que era um privilégio ser um profeta? Não respondam, Tony vai falar agora. A razão, David, que eu pretendo que tu sejas hoje um Amós, um Miqueias, um Isaías, um Ezequiel. Não tenhas medo. Sabem que esta lição é uma lição extremamente atual. Nós podemos pensar que isto, e o irmão Carlos dizia, não importa quem falou. Importa é a mensagem. E essa mensagem é extremamente atual, como nós vamos continuar a ver no estudo da nossa lição. Queria só fazer referência também que a vida nesta terra é apenas uma passagem. É apenas uma passagem para a eternidade. E se nós realmente seguirmos os princípios de Deus, então nós estamos no bom caminho. A lição ainda na introdução de sábado, ela termina da seguinte maneira. Sim, adorar ídolos era mau. Sim, seguir práticas religiosas falsas era mau. Mas sim, aproveitar-se dos fracos e pobres era igualmente digno de condenação. Lição domingo. Parece que o povo queria alguma coisa. Quem é que sabe o que é que o povo queria? Queria um rei. Então, mas eles já não tinham um rei? Eles tinham, mas parece que eles queriam outra coisa. Ou seja, eles queriam um rei igual ao de quem? Dos outros. Mas eles tinham chamado para quê? Tinham sido chamados para quê? Para ser igual aos outros? Para mostrar a diferença. No entanto, eles quiseram ser iguais aos outros. O plano de Deus era que o povo de Israel vivesse numa teocracia, ou seja, o Deus seria o rei. Mas é curioso que eu agora podia dizer, mas nós, seres humanos, temos muita mania, não são só eles, mas somos nós, de colocar coisas humanas no lugar de quem? De Deus. Ou seja, eram só eles ou nós também fazemos isso hoje? Ou será que eu, não falo por vocês, faço por eu, será que eu hoje também faço isso? Colocando outros reis sem ser o rei dos reis? É? E isso leva-nos realmente a nós a pensarmos o que é que nós fazemos. Deus queria ser o rei. E ao longo do tempo, ele deu juízes. Juízes esses que tinham a função de julgar o povo em determinados casos. Se nós formos pegar no livro de Juízes, nós vemos que o relacionamento do povo com Deus, ele tinha altos e baixos. Ou seja, eles de repente estavam cá em cima, estava tudo muito bem, e depois vinham cá abaixo. E depois quando vinham cá abaixo, o que é que acontecia? O meu Deus. E voltamos cá acima. Onde é que eu já vi isto? Parece a minha vida. Voltamos cá acima. E depois estamos outra vez com Deus e isto vai acontecendo sucessivamente. Eu já tive a oportunidade de partilhar com a minha classe e com algumas classes que o ideal de Deus é que nós subamos e permanecer. É difícil? É. Mas esse é o objetivo. É permanecer. E então, nesta questão dos juízes, chegamos a um juiz, um profeta, que era Samuel. E ele levou o povo a chegar-se a Deus como não tinha ninguém ainda existido até aquela altura. No entanto, o povo, só para vocês terem uma ideia e vi como curiosidade, Salomão mais tarde, ele procurou uma feiticeira. Só para vocês verem como Samuel conseguiu afastar a idolatria do povo, que
para Salomão conseguir encontrar uma feiticeira, ele teve que recorrer ou teve que sair fora dos terrenos de Israel. Portanto, isto só para vocês terem a noção que realmente Samuel tinha feito um excelente trabalho. No entanto, diz? Não, eu estou a falar ainda de Samuel. Samuel o profeta. Não, desculpa, mais à frente, Salomão tem necessidade e quer procurar uma feiticeira. E nessa altura, ele não consegue encontrar, eu sei que estou a falar à frente, estou a falar em Salomão. Ok, eu estou a dizer correto, não se preocupem. Ele teve essa necessidade e, no entanto, ele foi recorrer fora dos terrenos de Israel. É que Saúl encontrou dentro do seu povo. Pronto. Saúl encontrou dentro Ele foi reconhecido. Ok. Bom, continuando, só que o povo, como nós hoje em dia temos muita... Deus escolhe e Deus capacita. No entanto, nós, o povo, começamos a olhar para o lado e começaram a olhar para os filhos de Samuel. Como é que eram os filhos de Samuel? Rebeldes, corruptos, maus, e eles começaram a pensar, mau. Então, para termos os filhos de Samuel, nós preferimos escolher um rei. E assim foi. E isto também nos leva a tocar um pormenor que o Tony tocou lá em baixo, que é a questão, muitas das vezes, de nós não nos preocuparmos com aqueles que estão ao nosso lado, os nossos filhos. Muitas das vezes preocupamos com aqueles que estão lá fora e esquecemos daqueles que estão bem chegadinhos a nós. E isto é mais um alerta a cada um de nós. Isto levou a que o povo realmente pedisse um rei. E isto nós vamos encontrar em 1 de Samuel, e quem tiver a oportunidade de ler Samuel 8, de 10 a 18, quando o povo pede um rei, e Deus vai explicar porque é que eles não deviam ter um rei. E ele vai dizer que quando precisarem de soldados, serão os vossos filhos os soldados. Quando for preciso pessoas para trabalhar no palácio, serão as vossas filhas a trabalhar no palácio. O rei vai precisar de tributos. Mas mais importante do que isso, e isso a mim é que me tocou muito, foi a questão de Deus dizer claramente que esse rei ia se afastar do caminho de Deus. E muitas das vezes, Deus, Ele diz-nos o que vai acontecer. No entanto, o que é que nós escolhemos? Escolhemos fazer a nossa vontade em vez de fazer a vontade de Deus. E o povo insistiu. E o povo insistiu e Deus realmente concedeu esse rei. Bom dia, feliz sábado a todos. Bom dia. A situação é bastante delicada. Nós vemos a credibilidade de Samuel era grande como profeta de Deus, um homem de Deus. E a dedicação de Samuel foi tão grande pelo povo de Israel, pelas 12 tribos, que de uma certa forma ele deixou a desejar com seus filhos, como o pastor falou anteriormente. No entanto, nós vemos que a credibilidade dele, a preocupação do povo em ter os filhos de Samuel como líderes eram tão grande, que eles preferiram passar por tudo isso, que os seus filhos fossem à guerra, etc, 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 mas não ter os filhos de Samuel como líderes, ou líder deles, uma vez que já tinham experimentado no passado com Eli e os seus filhos. Sabia que o resultado não seria bom. Eu vejo nesse ponto algumas lições claras. Por exemplo, quantos de nós, membros da Igreja Adventista, exigimos o impossível, às vezes, dos pastores? E quantos pastores têm que se virar em 5, 10, e muitas das vezes deixando a sua própria família a desejar os seus próprios filhos. Além da igreja, sempre quando há alguma coisa de errada,
atacar tanto a família pastoral quanto os seus filhos. Ou muitas das vezes exigir do filho, olha, você é filho do pastor, você é filha do pastor, e você é obrigado a se comportar como tal. Essa lição de Samuel deixa muitas lições claras para nós como igreja, como nós estamos nos comportando com o nosso pastor, com a família pastoral. E ao mesmo tempo vendo que a história de Israel se repete mais uma vez. Vamos confiar no homem do que confiar em Deus. Obrigado. Aqui o Carlos queria dar uma palavrinha. Só para relembrar que Deus não queria que fosse um homem a tomar a liderança, ter o poder em Israel, porque Deus sabia, conhece o coração humano e saberia que haveria abuso do poder. Não é? E esse foi o problema, era o problema. Esquecer a Deus, as direções de Deus e ter o poder para os seus próprios interesses. E isso iria trazer injustiça para com o povo, dentro do povo. Ok. Porque sempre que um rei era infiel ao Senhor, a primeira coisa de quem ele se esquecia eram dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos escravos, dos estrangeiros, todos aqueles que sofriam injustiça e eram oprimidos. E que muitas das vezes levava que, uma vez se o rei fazia, porque é que eu não faço também? Não é? E assim ele contagiava o povo. Os profetas, falando em nome de Deus, ajudam-nos a vermos a injustiça e o sofrimento no nosso mundo, através dos olhos de Deus. Um chamado à ação, a trabalhar com Deus para aliviar a opressão e a tristeza que está ao nosso redor. Passando esta parte, nós depois tivemos a oportunidade de falar de 4 profetas, esses 4 profetas que nós podemos dividir em 4 grupos, ou seja, o profeta do reino do norte, ou seja, do reino de Israel, que temos Amós, o profeta do reino do sul, ou do reino de Judá, que temos Miqueias, profeta quando o povo estava em cativeiro, temos Ezequiel, e um profeta na época de restauração, que temos Isaías. E nós vamos começar por Amós. Amós, que ele veio do reino do sul para ser um profeta no reino do norte. Ele era um homem simples. Qual era a profissão dele? Lembram-se? Era pastor. Cuidava do gado. Ele era um homem de Deus. Só uma parte, enquanto eu fazia o estudo, e nós muitas das vezes dizemos e ouvimos que Deus escolhe e Deus capacita. É uma verdade. Mas nós nunca nos podemos esquecer que há uma parte que somos nós a fazer. Deus pode nos escolher, Deus pode nos capacitar, mas há uma parte que eu devo fazer. Ainda há pouco, quando eu partilhava ali com a minha classe a questão de estar um pouco mais nervoso do que é normal, eles diziam, Deus vai capacitar. Tudo bem, mas se eu não fizer o estudo, de nada vale. Deus realmente escolhe, Deus capacita, mas não nos podemos esquecer da nossa parte. E ali o relógio já me está... Deus dá uma mensagem a Amós, e essa mensagem Amós tem necessidade, tem que falar ao povo. E aqui é muito interessante porque ele vai falar de uma maneira muito sábia e que nós até gostaríamos que fosse dessa maneira quando é para nós. Porquê? Porque primeiro ele vai falar dos povos dos outros. E quando é dos outros, como é que nós ficamos? Isto não é nada comigo. Isto é dos outros, estão à vontade. Não é? E Amós vai falar sobre as acusações que Deus faz sobre os outros. Depois, acelerando, Deus a seguir fala do reino do sul. Obrigado. Fala do reino do sul. E vai falar, e como é que eles ficam? Tudo bem, aplaudem, há regozijo. Agora, o problema é quando ele continua no seu discurso, e aí tem a necessidade de falar deles.
E aí é que ele vai tocar na ferida. E quando ele toca na ferida, ninguém gosta. Já agora, Diz. posso intervir também, não é? Podes que eu assim olho para o meu papel. É que é interessante porque ele vai dando um erro, sobressai um erro de cada um dos 7 povos de quem fala. Os 6 vizinhos, mais os do norte, cada um tem uma característica específica que é mais realçada. Ou é a perseguição, ou é a corrupção, ou é a escravatura, ou é a indiferença. Tudo isso, além de outras características, ele realça uma delas. E quando fala do povo onde ele está, a quem tem que falar, usa exatamente os mesmos exemplos num só povo. Referindo as tais 7 defeitos que ele diz dos outros, estão todos juntos num só povo. É só este pequenino detalhe que me parece que é muito importante. No entanto, quando eu ouço falar de corrupção, violência, injustiça, não preocupação para aqueles que sofrem, eu parece que estou a viver quando? 2019. Parece que estou a viver agora, não é? Realmente isto passou-se lá, mas é extremamente atual hoje para cada um de nós. Eu até cheguei aqui ao cúmulo, que eu não diria ao cúmulo, mas diria o seguinte: de que adianta se eu der o meu dízimo, se eu vier à igreja, se eu louvo a Deus, se eu não ajudar o meu próximo? Eu até posso ver o meu próximo passar ao meu lado, ele precisar e eu virar costas. Não foi assim na parábola do bom samaritano? Eles viram. E o que é que eles fizeram? Voltaram costas. E eu o que faço? Terça-feira, Miqueias é um profeta do sul e ele começa, e a nossa lição começa por uma declaração muito linda, que eu tive a oportunidade de, se não estiver enganado, de descobrir que está na sala de congressos dos Estados Unidos esta citação, e nós já iremos falar dela. Encontra-se em Miqueias 6:8. Mas a maldade, a idolatria, tinha chegado a um ponto com Acabe realmente muito mau. E Miqueias traz uma mensagem extremamente importante e atual, mais uma vez. Ele vai chamar a atenção sobre a violência, sobre a corrupção, sobre a injustiça, sobre a arrogância. Mas há uma coisa muito importante. E isto é que Deus tem a sua graça. E independentemente do estado em que estava o povo, Deus estava disponível para cada um deles. Deus quer salvar cada um de nós. Irmão Carlos? Eu peço desculpa mais uma vez pela minha intervenção, mas gostava de chamar a atenção para o seguinte. Quando nós nos referimos à idolatria do povo, nós referimos-nos a uma entidade abstrata, não é? É o povo. E o povo paga tudo, até paga os impostos para os dirigentes gastarem a seu bel prazer. Mas eu presumi do estudo desta semana que a primeira chamada de atenção, o primeiro puxão de orelhas que Deus deu àquele povo foi dirigido aos seus dirigentes, aos seus nobres, aos seus príncipes. E estes nobres, estes príncipes, estes dirigentes tinham a obrigação de levar o povo a adorar a Deus, e não o contrário. E foi precisamente o que eles fizeram, foi o contrário. Eles foram os primeiros a desprezar aquilo que Deus tinha instituído.
quando Deus tirou o povo da terra do Egito e fez deles uma nação, não fez deles uma nação num estalinho de dedos. Não foi de um dia para o outro. E a primeira coisa que Deus fez para instruir este povo foi dar-lhes uma constituição. Isto é, se estava a formar uma nação, eles tinham que ter uma constituição. Todas as nações têm a sua constituição, que é a lei básica do país. Foi isto que Deus fez com aquele povo. Sim. E quando Deus chamou estes profetas para puxarem as orelhas aos dirigentes do povo, que eram nada mais, nada menos que os seus políticos, eles deveriam olhar para a Constituição que Deus tinha deixado no princípio, quando formou aquela nação. A mesma coisa se passa hoje. O povo é aquilo que os seus dirigentes o levam a ser. Ninguém inventa nada, é tudo velho. Assim como era no tempo de Amós e de Isaías e de Ezequiel, etc., é também nos nossos dias. Nós precisamos de ter dirigentes honestos, leais e tementes a Deus. E é isso que muitas vezes nos falta. Portanto, Por isso é que eu dizia que muitas das vezes, quando o rei tomava uma atitude, o povo ia pelo mesmo caminho. Mas isso não implica que se... Vamos supor agora, peço desculpa pegar no exemplo do pastor, mas se o pastor vai por um mau caminho, não é por ele ir para o mau caminho que eu também o devo ir. Eu devo tomar decisões individuais. pois, evidente. Agora, a chamada de atenção, primeiramente, porque falámos logicamente do rei, o povo não tinha necessidade do rei. Não é? No entanto, eles queriam. E lembremos que, David, lembremos que naquele tempo o povo não tinha a Bíblia na mão como nós temos hoje. Sim. Alguém tinha que os ensinar, tinha que os guiar. E se eles não tinham quem os ensinasse, quem os guiasse, certamente que eles iam cair na apostasia. Portanto, nós temos a nossa responsabilidade individual, mas há uma responsabilidade coletiva que deve ser atendida e observada quando ela é realmente benéfica para o bem da nação. Quando não é benéfica, muitas vezes temos que suportá-la. Porque Deus hoje quer alguma coisa de mim. E a pergunta que surge é: o que é que Deus quer hoje de cada um de nós? E então aqui nós vamos pegar no versículo, se vocês quiserem abrir no início da lição de terça-feira, Miqueias 6:8, em que ele declara: pratica a justiça. Mas nós somos tão bons a pedir a justiça para os outros, e quando é a nossa parte, a justiça é bom para os outros. Para mim pode esperar mais algum tempo. Como é que eu pratico a justiça assim? Ama e pratica a misericórdia. Dá trabalho? Dá. Gasta tempo? Gasta. Mas temos tanta gente à nossa volta que precisa da nossa ajuda. Anda na humildade. Nada sou. Tudo a Deus eu devo. Cada vez mais vivemos num mundo de presunção. Eu posso, eu consigo, eu não preciso de Deus, eu até posso colocar um homem no lugar de Deus. O nosso semáforo já está vermelho e eu tive a possibilidade de estar há alguns anos, um ano, com o irmão Carlos Dias. E há uma expressão que eu gosto muito quando ele diz, peço desculpa de estar a dizer essa expressão, que quando o sinal está vermelho, é aquele, não faz mal, ele está vermelho, mas a gente vai continuar. A gente tem que falar o que tem que falar, portanto, nós vamos continuar. Portanto, ele está vermelho e então nós vamos continuar. Mas, independentemente disso, eu vou ser muito mais rápido. Quarta-feira tivemos a oportunidade de falar de Ezequiel. Ezequiel
é um profeta muito prático. Ele até busca alguns exemplos. Por exemplo, eu passo já a palavra. Ele vai buscar alguns exemplos que ele, por exemplo, perdeu a sua mulher. E ele vai buscar o exemplo para que as pessoas realmente compreendam que se não tiverem Deus na sua vida, eles vão perder muitas coisas. Diga. O irmão já está em Ezequiel, mas eu achei o comentário do irmão aqui à frente tão pertinente quanto a... Fiquei pensando com a reforma em 1517. Até 1517, a Bíblia não estava à disposição dos seres humanos. Ela praticamente sempre ficou sob o domínio dos grandes poderosos. E a partir de 1517, pouco a pouco, a palavra de Deus foi sendo posta à disposição da humanidade. Comparando o povo de 1517 para trás e 1517 para frente, as pessoas que viveram a partir de 1517 da nossa era têm uma dívida muito maior perante a Deus do que os que viveram de 1517 para trás, pois eles não tinham a palavra de Deus escrita em suas mãos. Com isso, a questão de amor, de ajudar o próximo e de sermos o que deveríamos ser, etc., etc., a nossa dívida nos nossos dias é imensamente maior do que aqueles que viveram anteriormente. Eu gostaria ainda de referir aqui na questão de Ezequiel, era a questão de o povo de Deus ter sido comparado com Sodoma. E a lição começava logo, quando nós falamos em Sodoma, o que é que nós pensamos? E eu realmente, quando foi a questão de Sodoma, a primeira coisa que eu pensei e que me veio logo à mente é aquele episódio dos anjos em que eles depois querem abusar sexualmente dos dois anjos. Mas, no entanto, é curioso quando diz que não foi isso que levou à perdição de Sodoma. Então, o que foi o que levou à perdição de Sodoma? E nós temos... Portanto, diz aqui, Sodomas e as suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida, viviam no conforto, sem nada fazer, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Portanto, a questão não estava na parte sexual, mas estava porque eles tinham pão, eles eram abençoados, eles tinham, mas não partilhavam com os outros. E aqui... Lógico. A ideia e a lição foca esse. É tão mau uma coisa como outra. Só que nós muitas das vezes, entre aspas, colocamos que há pecados grandes e os pecados pequeninos. Né? E a questão sexual é um pecado grande e se calhar se eu não ajudar o que está ao meu lado, já é um pecado pequenino. Não é isso que Deus nos diz. Pecado, tudo é pecado. Gostaria só ainda de terminar com quinta-feira, está mesmo vermelho, e fala-nos de Isaías, mas já não vou falar, nem vou referir muito de Isaías, indo só para o fim de Isaías, que ele fala-nos da restauração. Da restauração. Restauração essa que vem com quem? Com o Redentor, Jesus Cristo. Ninguém fez tantas profecias sobre Jesus. Isaías vai profetizar sobre o seu nascimento, sobre a sua morte. Mas eu gostava de vos dizer o seguinte: nenhum profeta teve a vida fácil. Alguns quiseram recuar. Mas realmente ninguém se afastou da missão que Deus tinha para cada um de nós. Ou seja, para cada um deles. E a questão é, Deus chama-nos a cada um de nós hoje, não só a sermos profetas, mas também para olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Nós muitas das vezes gostamos de mensagens bonitas, mas muitas das vezes aquilo que nos dizem dói. Se dói, é porque há uma ferida. Se há uma ferida, é porque ela precisa de ser curada. E só há uma pessoa que nos pode curar dessas feridas. É o nosso Salvador Jesus Cristo.
Peço desculpa. Solução. O meu desejo é que, através destes profetas, através principalmente dos alertas para um tema atual que nós vivemos na questão da injustiça, porque na sociedade em que nós vivemos hoje, a injustiça está ao virar da esquina. Para a questão da violência, o meu alerta é para que cada um de nós hoje possa olhar para aqueles que estão ao nosso redor e, de alguma forma, passemos das palavras bonitas, e isto eu falo para mim, não falo para cada um de vocês, deixemos as palavras bonitas e passemos à ação. Porque ele realmente, Jesus Cristo, porque realmente, e estava aqui, eu não foquei essa parte, quando Jesus Cristo veio, o povo de Israel, como é que estava? Oprimido, sob o jugo dos romanos, tinham que pagar tributos. No entanto, quando ele veio, com quem é que ele se preocupou logo? Ele veio para todos, mas ele se preocupou com os pobres, os oprimidos e os que viviam em injustiça. Um bom sábado a todos.